E agora, gente, nós vamos conversar sobre equilíbrio financeiro com o preço lá nas alturas e os impactos da pandemia. O dinheiro parece ter evaporado, né, gente? E os boletos multiplicando a cada dia. Para dar dicas de como gerir bem o seu dinheiro, nós vamos conversar agora com os consultores financeiros Pedro Pinto Neto e Débora Betônico. Bom dia, gente! Agora presencial, né? Alegria ter vocês aqui. Bom dia, Moninha. É uma alegria também falar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nossa, nós que agradecemos, ficamos honrados demais com vocês aqui, porque voltando agora, né? Então as pessoas ficam um pouco receosas de vir, mas que bom que está começando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Como que é o trabalho de vocês e qual que é o objetivo? Bom dia a todos que nos assistem. Nós, na segunda etapa de vida nossa, depois de 36 anos de instituição financeira e com alguns certificados, nós resolvemos que a gente precisava de ajudar as pessoas com os nossos conhecimentos e dons a planejar, a ter noção de proteção e de cuidar de um bom planejamento financeiro. Esse que é o objetivo nosso em termos de ajudar as pessoas. E quando você fala desse equilíbrio financeiro, o que é isso? O que é esse equilíbrio financeiro? Equilíbrio financeiro, Maninha, é o sonho de todos. Eu costumo comentar o seguinte: uma empresa que não sabe quanto fatura e quanto ganha, essa empresa vai à falência. Não é diferente para nós. Entendeu? Então, para a gente chegar no equilíbrio financeiro, a gente tem que deixar o dinheiro trabalhar para a gente e não ser escravo do dinheiro. Tá, então quando você fala isso, e aí eu vejo o ser humano como uma empresa, né? Então tem que olhar o ser humano como uma empresa. Eu preciso do planejamento financeiro. Exatamente. Planejamento financeiro, o próprio planejamento já diz tudo. Costumo falar também. Um engenheiro civil, que você tem em casa. Evangelho de hoje. O engenheiro civil que não faz um planejamento, como que vai imaginar se a obra dele vai finalizar? Então eu falo que um planejamento financeiro é tudo que a gente precisa para poder constituir, para poder crescer nisso aqui. E planejar é importante, principalmente a parte financeira. A gente observa que a falta de um planejamento financeiro destrói vidas, casais separam, gera estresse, existe demissão. Verdade. Então acontece isso tudo na falta do planejamento financeiro. Então chega ao ponto de que as pessoas divorciam, adoecem. Eu falo que um planejamento financeiro é igual a um planejamento de saúde. Tratamento disso. Quanto mais cedo detectar, melhor. Tá, então para eu chegar a fazer um planejamento financeiro, eu preciso de ter uma educação financeira. Como que isso? As escolas já têm plano para isso? Você sabe disso, Pedro? A própria palavra educação já diz tudo, né? Então, tendo educação financeira, eu fico muito feliz hoje que algumas escolas já colocaram isso no currículo escolar. Entendeu? E educação financeira, principalmente, vai dar noção, visa dar noção seguinte: agilidade, como que a pessoa vai consumir, pesquisar preço, não comprometer mais de 30% da renda em endividamento, consumir de forma consciente, entendeu? E evitar pagar multas e juros. Pois é, Pedro. Então, aqui, olha só. A gente está numa pandemia, está acabando uma pandemia, né? Isso. Começando, você fala do ser humano como empresa, uma educação financeira, o planejamento financeiro, e eu caio numa pandemia. Como que foi o impacto dessa pandemia que a gente percebe no segmento que vocês trabalham? O impacto da pandemia, ele trouxe muita dor para as pessoas. Muitas famílias perderam entes queridos, muitas pessoas e famílias perderam renda. Isso é muito grave. Além de uma dor inestimável dessas perdas, né, de pessoas queridas, houve a questão do impacto financeiro. E as pessoas que não estavam preparadas para isso realmente sofreram muito mais. Além de sofrer com a dor, ainda sofre com a questão de falta, né, de perder o poder econômico. Para você ter uma ideia, 56% dos brasileiros chegaram na pandemia sem nenhuma reserva financeira. Isso é muito sério. As pessoas não estão acostumadas a fazer reserva e pensar que coisas imprevistas podem acontecer. E, para você ter uma ideia, saiu
da questão da renda familiar, 5 bilhões saiu da renda familiar. Então, por quê? Porque não estavam preparados e muitas pessoas morreram. E muitas delas eram os provedores, era quem colocava o dinheiro dentro de casa. E às vezes essas pessoas não fizeram nenhuma proteção para isso. Até mesmo um seguro de vida que pode, na retomada da situação financeira. Minimiza essa questão, esse problema num momento tão difícil de dor. Então, isso é falta de planejamento. Totalmente. Isso é uma consequência dessa falta de planejamento. Quando você vê um número tão alto, 56%, metade da população, entrou na pandemia sem nenhuma reserva. Então, se perde emprego, você perde tudo, pronto. Por isso que a população de rua cresceu também. Exatamente. Você acha que pós-pandemia o brasileiro está mais consciente? O brasileiro, ele está caminhando para isso. Entendeu? A conscientização do brasileiro depende muito da gente, de nós como corretores. A gente precisa de estimular. Nós somos um agente de transformação no meio que a gente vive. Só para você ter uma noção em termos de consciência do brasileiro, Maninha, algumas frases você já viu falar. Eu tenho um seguro, mas nunca utilizei. Toda pessoa que tem algum produto do ramo de seguro, utiliza todo dia. O seguro é o seguinte, não é... Está segurando. Não, o seguro não é quando é pago uma indenização. O seguro é feito para poder, para proteger o seu patrimônio, aquilo que você conseguiu construir os seus sonhos, que seu patrimônio que pode sair entre os dedos se você não tiver um patrimônio. O seguro transmite paz, o seguro transmite tranquilidade. Uma observação, segundo a FENAPREV, a Federação Nacional de Previdência de Vida, Previdência Privada e Vida, durante essa pandemia, o grupo segurador pagou 4,6 bilhões de reais para 90 mil indenizações. Por morte por Covid. Isso. Observe, 90 mil. Mas o universo de 600 mil pessoas, isso representa 15%. É muito pouco, é muito pouco. Isso... Então, por isso que o brasileiro ainda vem, ele está começando a ter essa consciência. Mas a gente precisa de ajudar nessa transformação. Quando a gente fala que 15% teve indenização de seguro, quer dizer, essas 90 mil famílias que tiveram indenização no caso de morte, nós estamos falando que 85% dessas mais de 600 mil mortes não tinham seguro, por um momento muito difícil. Então, isso traz realmente tira o chão. A pessoa perde alguém que era o provedor, né? Já é um ente querido, que é uma dor muito grande. E como que ela vai fazer? As contas continuam a chegar no dia seguinte. Continuam a chegar, não os boletos não param alguém, de chegar. Né, você perdeu alguém. E esses 85% dessas pessoas que não estavam protegidas, como fica a vida para retomar? Né? Como fica a vida para retomar? Tem uma pessoa que fala comigo que plano de saúde, seguro é feito para não usar. A gente paga para a gente não usar. Está correta essa informação? Essa fala? Essa fala é a seguinte, Mani. Se você tem e você fica tranquilo, igual como eu falei, é o seguinte, você está protegida. Para quê? Para essa eventualidade. Na realidade, você todo dia está utilizando desse seguro. Se Você protegendo. falou. Exatamente. Você está se protegendo tanto da sua saúde, né? Então, preciso de mudar essa frase. Estamos usando o plano de saúde todos os dias, por isso pagamos por ele e dormimos tranquilo porque estamos segurados. Aí você fica mais tranquilo, a sua saúde fica melhor. Claro. Ai, gente, o que mudou na vida das pessoas? O que a gente pode falar que aprendemos com essa pandemia? O que vocês têm percebido isso no trabalho? Como que a gente imaginava, há um tempo atrás, usar uma rede social para fazer pagamentos? Hoje é possível isso. Ninguém imaginava fazer uma consulta pela tela do celular. Era algo que ninguém estava disposto a fazer isso. A agilidade com que se faz transações financeiras usando o Pix. Então, assim... O mundo mudou, as pessoas mudaram e isso é uma coisa que veio realmente para ficar,
Porque a gente está num mundo onde as coisas são muito dinâmicas. Eu e o Pedro, por exemplo, a gente quando falava com nossos clientes, nas nossas consultorias, nos nossos atendimentos, a gente ia presencial. Normalmente, a gente ia nas visitas e falava com nossos clientes presencialmente. E nessa pandemia não tinha muita opção. Então, a gente começou a fazer as reuniões virtuais e isso funciona muito bem. É algo que veio para ficar. E as pessoas realmente se adaptaram muito bem. As pessoas ficam no conforto da sua casa conversando, a gente negociando, porque normalmente a gente faz duas etapas. A gente faz uma primeira visita, às vezes colhendo dados, colhendo informações, e na segunda a gente apresenta o plano ideal, o projeto para essas pessoas de educação financeira. Então, não precisa mais sair de casa, você não precisa se arrumar para encontrar com alguém. Só daqui para cima. E aí tá tudo bem, as pessoas fazem. E outra coisa que mudou, Moninha, as pessoas às vezes não cuidavam tão bem da sua casa. A gente às vezes era meio visita na casa da gente e a gente teve que procurar coisas mais estruturadas. A gente precisou olhar para uma casa onde tivesse um escritório, onde comportasse duas pessoas trabalhando, cada uma na sua mesa e cada uma no seu espaço com seu computador. E muitas vezes filhos trabalhando, estudando remotamente. Verdade, cada um no seu Cada um quadrado. no seu pedaço. Então, isso são transformações que aconteceram que a gente teve que se adaptar a isso. A gente teve que acostumar com essa modernidade que acelerou e você realmente precisou de ajustar de uma forma muito rápida por conta da pandemia. E aí, como você falou dessa reunião e dessa visita virtual, você acredita mesmo que veio para ficar até que com essa tecnologia? Eu acredito que sim, porque as pessoas perceberam que otimizaram o tempo. Você não precisa mais deslocar, perder um tempo no trânsito para tratar qualquer assunto, nem a sua consulta médica, quando os casos não são mais graves. Que não precisa Quantas vezes as coisas são simples e podem ser tratadas muito rapidamente, com efetividade, numa tela. Agora, é claro que a questão funciona muito bem de uma forma digital, vamos dizer assim. Mas o relacionamento vai continuar sendo analógico. As pessoas gostam de conviver, as pessoas querem falar uns com os outros. Isso faz diferença. Quando você vai melhorando a qualidade, o relacionamento com quem você tem que lidar, com seus clientes, isso vai criando uma relação de confiança. Então, eu creio que o relacionamento vai continuar sendo analógico, vai sendo pessoal. As pessoas precisam olhar nos olhos dos outros, elas precisam saber qual é a sua opinião, o que você aprendeu e pode contribuir para ajudar numa organização financeira. Você trabalha, às vezes, na sua área que não tem muita profundidade com o assunto de orientação financeira, de organização. As pessoas sabem que precisa fazer, mas como efetivamente precisa sentar no banco de escola, precisa estudar, precisa experimentar esse conhecimento que a gente realmente debruça nisso para levar para os clientes. Esse é o propósito. Quando o Pedro fala que a gente tinha o propósito de ajudar as pessoas, era isso. O que a gente aprendeu, quais dons Deus nos deu para a gente poder levar para as pessoas e mostrar de uma forma simples como é possível fazer, como é necessário organizar financeiramente e como que a vida fica muito mais tranquila, com muito mais qualidade. Verdade. A gente tem, o povo da nossa idade, assim, né, gente, da nossa geração, agora a gente está vivendo de novo a inflação, mas na nossa época, lá atrás, teve inflação, teve ágio na carne, ágio na gasolina, as pessoas pagavam ágio. E sobre essa memória inflacionária que a gente tem, eu queria que você falasse sobre isso. Você acha que isso afeta ainda as pessoas? Afeta, Moninha. Nós viemos de uma época onde a inflação, ela nos fazia correr para comprar as coisas. A nossa geração, ela queria comprar a casa própria, ela queria comprar o carro zero, diferente dessa geração que está vindo hoje. Então, a gente tinha essa memória inflacionária e que a gente tinha que trabalhar muito no curto prazo. Ninguém ficava pensando em longo prazo, em se organizar, em planejar, em pensar em reservas futuras. Então, o que acontece? Nós, agora não. Nós estamos trabalhando, veio para a gente uma guerra, né, que é essa pandemia, onde a gente foi obrigada a pensar em proteção, em como se cuidar.
Nós vivemos num país onde não tem conflitos armados, onde nós não temos guerras. Você falar para um alemão, para um japonês, para um americano sobre seguro é muito fácil. Ele quer falar sobre isso, porque normalmente ele tem na família dele alguém que morreu na guerra. Então ele sabe o que é essa morte inesperada que a gente aprendeu a viver na pandemia. Pessoas que estavam bem de saúde e repentinamente essas pessoas morreram prematuramente. Então a questão da proteção que é necessária fazer é exatamente tirar a nossa consciência de inflacionária e falar assim, não dá para pensar só no curto prazo, não dá para correr para gastar o nosso dinheiro porque a inflação vai comer esse poder de compra nosso. Então a gente começou a aprender na dor, que é preciso organizar, é preciso planejar e, graças a Deus, nós estamos aprendendo, porque às vezes na dor nos ensina muita coisa boa. Então a gente aprendeu que é importante e é necessário. Um bom planejamento, ele organiza a nossa vida e ele realmente estrutura para que a gente tenha uma qualidade de vida, para que a gente viva mais feliz e isso é muito bom. E é um planejamento com proteção, né, Débora? É maravilhoso, com proteção. E isso que você falou, Pedro, de pagar o seguro todos os dias, essa tranquilidade que a gente tem no coração da gente, de saber que a gente está protegido, que a gente tem um planejamento e que quando vier o dia do revés ou de alguma outra coisa, porque estamos todos expostos. Exatamente. Né? Um ponto muito importante, Moninha, às vezes a gente, como o Pedro tocou na questão do seguro, o seguro ele é uma forma de você constituir patrimônio antes mesmo de ter esse patrimônio. Eu vou repetir. Explicar. Destrincha. É você constituir patrimônio antes mesmo de você ter esse patrimônio. Vamos considerar, para esclarecer, vamos considerar que você adquire um seguro de 1 milhão. Você tem uma proteção porque você ama alguém e protege. Na sua falta, o seu beneficiário vai ter aquele valor para seguir a vida. Se você eventualmente contratou um seguro desse montante e você vem a faltar no dia seguinte, na semana seguinte, os seus beneficiários têm essa cobertura. Imagina quanto tempo você levaria para acumular aos pouquinhos esse 1 milhão. Então, quando a gente fala de proteção, as pessoas pensavam muito seguro e morte, eu vou fazer seguro porque eu vou morrer. Não, seguro é para a vida. Seguro que você pode ter um acidente, você pode ter uma incapacidade temporária de trabalho, você pode ter uma doença grave. A pandemia escancarou isso para a gente. Mostrou. Então, é muito importante. É muito importante. A pandemia veio para mostrar que a gente não é nada, né, gente? Que a gente vai morrer, que a gente vai passar e que a gente tem que valorizar isso aqui, tá junto, caminhar junto, ajudar e fazer planejamento e fazer educação financeira. Então, para você que nos acompanha, tá na tela, @BetônicoSeguros, Betônico com TH. E aí, eu queria que, sim, que essa pessoa que quer fazer esse planejamento, uma consultoria financeira, para poder aprender. O ideal, gente, é você que já tem 20 anos, começar agora. Mas como que elas fazem para poder localizar vocês? No Instagram mesmo, no link da bio tem o telefone, tem tudo? Tem todos os dados no link da bio, tem o nosso e-mail também, que é www.betonicoseguros.com.br, pode entrar. E os dados nossos também estão no Instagram, pode mandar mensagem por lá. Então, gente, isso aí. Instagram na tela, @BetônicoSeguros. Também tem o site www.betonicoseguros.com.br e vocês entram, o link na bio, tem todas as informações. Procure, né? Principalmente os jovens que estão começando a vida, vai planejar, vai fazer a gestão do seu dinheiro, vai ter educação financeira e o planejamento é o mais importante que eles falaram.